a partir do versículo 14. 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Diz a palavra de Deus, meus irmãos, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz a palavra: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, na sua grande misericórdia, na sua bondade, nós queremos, Senhor, suplicar que fale o nosso coração nesta noite. O Espírito Santo nos ilumine, Senhor, nos faça entender a sua palavra, a sua verdade, e aplique a nossa alma ao nosso coração. Em nome de Cristo, oramos assim, Senhor, e agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Meus irmãos, eu quero hoje meditar com vocês. Nós falamos aqui pela manhã que a Sagrada Escritura, ela revela para nós, ela nos responde às mais importantes questões da vida. Então, quando o apóstolo Paulo, ele diz aqui, ele fala aqui no versículo 14, convido vocês a lerem novamente comigo, ele diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, de que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Então, ele está falando aqui de uma sabedoria, de um conhecimento da salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que somente a Sagrada Escritura, somente a Palavra de Deus, ela pode nos conceder, ela pode nos dar. Hoje de manhã, eu disse para vocês o seguinte, relembrando que nós já temos falado aqui, nós estamos neste mês de janeiro, tratando da importância da Bíblia Sagrada para a nossa vida. E eu já tenho falado para vocês aqui, e conforme o apóstolo Paulo, ele mostra aqui, irmãos, a Sagrada Escritura, ela nos faz sábios, ela nos mostra Cristo Jesus, e ela nos mostra também toda a vontade de Deus, toda a boa obra, depois de nos tornar sábios para a salvação. Então, levando-nos a Cristo, e através da salvação em Cristo Jesus, nós somos levados a estarmos nessa situação, sabemos a vontade de Deus, e a, então na Escritura sermos guiados a essa boa vontade, como o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 17, para que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente instruído para toda boa obra. Nós vimos também, meus irmãos, que a palavra de Deus, ela mostra a salvação, ela é essa lâmpada, essa luz necessária, sem a qual nós estamos perdidos, nós não sabemos para onde ir. Mas por outro lado, eu tenho ilustrado assim, vou repetir aqui a minha ilustração, esse mundo é como uma noite muito escura, e que nós temos, além dessa escuridão, nós temos muitas falsas luzes, pessoas ou doutrinas ou pensamentos, filosofias, religiões, enfim, que nos dizem que temos esperança nelas, que querem nos guiar. Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui no versículo 13, eu tenho destacado isso para os irmãos, mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Então nós temos visto, irmãos, que existe, além da palavra de Deus, existem os enganadores. Então nós temos mostrado assim aos irmãos, olha, a palavra é necessária, ela é uma luz no meio dessa noite escura,
mas ela também é necessária porque existem falsas luzes, existem os enganos. E na semana passada ainda, eu procurei mostrar para os irmãos que quando a Bíblia diz que nos faz sábios para a salvação, é contando para nós a história da redenção. E essa história da redenção começa lá no Gênesis, quando Deus criou um mundo bom, mas os homens caíram, e Deus imediatamente prometeu a vinda do descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. A partir dali, no Antigo Testamento, Deus começa a revelar essa salvação através desse descendente. Aí nós temos as alianças, vocês lembram? Nós temos a aliança com Noé, que é uma aliança geral com toda a criação, para que não ocorresse mais uma destruição tão grande como o dilúvio. Nós temos a aliança com Abraão, onde Deus promete uma descendência e um povo, que são ali os aspectos materiais, mas também a bênção para toda a terra, através de um descendente de Abraão. Esse descendente viria da raiz de Abraão. Nós temos a aliança do Sinai com Moisés, em que Deus ele cumpre ali a parte material da aliança com Abraão, dando a terra, o povo já era grande, mas também ali tipificando através do culto, do cerimonial, da morte de tantos e tantos animais, do derramamento de sangue. Deus ali tipifica, ilustra, meus irmãos, a vinda do Senhor Jesus Cristo, que é o sumo sacerdote, e mostra para nós que nele nós temos a salvação e a redenção, já na aliança com Moisés. E nós temos a aliança com Davi, onde Deus diz assim: eu prometo que nunca faltará um descendente teu que sente no teu trono. E esse descendente se cumpre em Cristo Jesus. Vimos também, irmãos, que Jesus é o servo sofredor, lá de Isaías 53, que dá a sua vida em resgate de muitos. Então esse rei, tipificado nos cordeiros, nos animais derramados, é um rei que também é o sumo sacerdote, que é o sofredor, e é também, vocês lembram que ele disse, ele é a luz do mundo, ele é o profeta. A Bíblia, ela está nesse esquema. O Antigo Testamento promete Cristo, e Cristo vem no Novo Testamento cumprindo as alianças, as promessas da aliança, e trazendo a aliança definitiva, que é a nova aliança. Então, quando Cristo morre na cruz, ele vem para a nossa salvação. A Bíblia fala que o homem caiu e que Cristo é esse Redentor. E a história da Bíblia é essa. Como a Bíblia encerra no Apocalipse, dizendo que Jesus vai voltar, vai estabelecer o seu reino e reinará para sempre com o seu povo no novo mundo. E hoje pela manhã, irmãos, eu disse que toda essa história da redenção, através das alianças, ela apresenta para nós um esquema, né? Alguns pontos dessa história, dessa revelação que Deus nos dá, que é muito necessário nós colocar na nossa mente, nós meditarmos para compreender a Bíblia, a mensagem da Bíblia, essa mensagem da salvação. Você lembra que eu falei de manhã? A Bíblia apresenta a verdade da criação, da queda, da redenção e da consumação. São esses 4 grandes pontos em que a Escritura ela destaca na história da redenção. Deus criou um mundo bom. Em segundo lugar, o homem caiu. Então, criação, queda. Deus redime o mundo, redime a humanidade através do seu Filho Jesus Cristo, enviando o seu Filho Jesus Cristo, prometendo essa redenção por todo o Antigo Testamento e cumprindo essa redenção em Cristo, que viveu nesse mundo, Deus homem, que morreu numa cruz, que ressuscitou, que subiu ao céu. Deus, ele promete que haverá uma consumação, que Jesus vai voltar, e quando ele voltar, ele vai estabelecer um novo céu e uma nova terra. Tudo isso está na Bíblia: criação, queda, redenção, consumação. Essas verdades, meus irmãos, eu disse para vocês pela manhã também, ela responde para nós, nos dá respostas que nenhuma outro livro, outra mensagem pode nos dar. São as questões mais importantes da vida. Você deve estar lembrado que hoje eu falei que existem algumas questões que estão diante de nós, que nós começamos aqui e ali a pensar nelas. E quais são essas questões, meus irmãos? A primeira: existe um sentido para a vida? Para que eu estou neste mundo? Para que eu existo? Uma outra ligada a essa é: eu sou uma criatura, eu fui criado, o mundo foi criado, ou
eu sou um mero acidente, ou o mundo é um mero acidente, nós estamos aqui por acidente ou houve uma criação? Uma outra pergunta é que nós olhamos para o mundo e nós percebemos que há alguma coisa de muito errada neste mundo, e a questão então que nos levanta é: por que existem as guerras? Por que existe a violência? Por que existe tanta maldade? Por que existe o envelhecimento, a doença, a morte? Por que existem as catástrofes? Por que a natureza às vezes se revolta e mata as pessoas? Por que existe isso? Mas por que nós somos infelizes? Por que existe no coração humano uma insatisfação? Você, como eu disse pela manhã, você busca a pessoa mais rica do mundo, mais poderosa do mundo, e ele não é satisfeito, tem um buraco na alma, está faltando alguma coisa. Essa é uma outra grande questão. Por que existe o mal, o sofrimento, a dor, a infelicidade, a angústia, a depressão, a ansiedade? Por que existe tudo isso? Por que nós, e outra grande pergunta, né? Por que nós morremos? E ligada a essa pergunta é: o que vem depois da morte? Isso é tudo que nós temos? Ou vem alguma coisa depois da morte? Haverá justiça no mundo? Haverá um juízo final? Nós vemos tanta injustiça. E como eu disse também para vocês de manhã, quando nós percebemos que existe alguma coisa errada, nós percebemos também que existem injustiças no mundo. Haverá justiça? Enfim, meus irmãos, estas questões a Bíblia se propõe a responder, são as questões mais importantes da vida. E esse esquema da história da redenção, e esse esquema que apresenta criação, queda, redenção e consumação, responde essas questões para nós. E a Bíblia é o único livro que responde essas questões. Eu também disse para vocês de manhã que nós temos duas, vamos dizer assim, atitudes diante dessas questões, que são erradas e que são loucura. A primeira é procurar resposta para essas questões nas falsas luzes do mundo. Nós vamos ser mais enganados. É isso que Paulo está falando aqui, enganando e sendo enganados. Mas outro tipo de loucura é nós simplesmente não ligarmos para essas questões, vivermos a vida como se isso não se importasse. Vamos viver, ou como até o apóstolo Paulo diz, que esse não é o caso, mas seríamos os mais infelizes de todos os homens se não houvesse mais nada além dessa vida. Muitas pessoas estão vivendo sem se importar com a vida, com a morte, com as realidades espirituais, com todas essas questões, e elas vivem simplesmente assim: vamos comer, vamos beber, que amanhã nós vamos morrer. Vamos aproveitar a vida, vamos curtir a vida, vamos viver dessa maneira. Irmãos, essas duas formas, elas são loucura, porque, como eu disse também de manhã, o louco é alguém que não está dentro da realidade. Se nós formos enganados em relação a essas coisas, nós estamos numa loucura. Se nós formos alheios a essas coisas, não pensarmos nelas e vivemos como se isso não fosse importante, também nós estamos numa loucura. Isso é próprio do pecado. Como eu também disse de manhã, estou aqui, na verdade, revisando, irmãos, essas questões, esse aspecto da loucura, tanto em procurar respostas falsas como não ligar para as questões, ela é fruto do pecado. Por isso que a Bíblia chama o pecado, por exemplo, de trevas, de ignorância espiritual. Mas a Bíblia, ela responde. Quer dizer, este livro que nós temos nas nossas mãos, já também falei de manhã, que ele não responde tudo o que nós queremos, ele não satisfaz, Deus não satisfaz a nossa curiosidade, mas ele responde o que nós estamos realmente necessitados de saber, de conhecer. São essas questões essenciais, irmãos. É um monte de coisa que Deus não revela. Deuteronômio diz que as coisas ocultas pertencem a Deus, mas as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para que nós conheçamos e para que ensinemos as outras pessoas. Então, o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz sobre o sentido da vida, sobre se eu fui criado, eu sou um acidente, sobre o que está acontecendo no mundo, por que o mundo é como é, e por que os homens são como são, homens e mulheres, e o que vem depois da morte, se haverá justiça. Tudo isso a Bíblia responde, né? E eu quero aqui, antes de mostrar para vocês o ensino da Bíblia,
aqui tocar num aspecto, irmãos, que é muito importante, e eu vou ilustrar isso, e nós vamos ter um estudo aqui sobre os inimigos dessa verdade, né? Acredito que domingo que vem de manhã a gente vai chegar nesse ponto, mas eu quero mostrar para vocês aqui, por exemplo, vamos olhar Gênesis capítulo 4. Gênesis capítulo 4. Nós temos aqui, meus irmãos, dois irmãos, os primeiros irmãos que aparecem nas Sagradas Escrituras. Estes dois irmãos, eles têm duas atitudes diferentes com relação à vida, com relação ao que Deus revelou. É muito interessante que os dois irmãos vão adorar a Deus, né? Caim e Abel, vão apresentar ofertas, vão cultuar a Deus. Mas Caim é rejeitado e Abel, a oferta de Abel, Deus aceita, mas a oferta de Caim, Deus rejeita. Então, o que Caim faz quando Deus rejeita a oferta dele? Diz o versículo 5: mas para Caim e para a sua oferta não atentou, irou-se Caim fortemente, descaiu-lhe o semblante. Então, no momento que Deus ele nega, ele não aceita a oferta de Caim, a atitude de Caim é ficar irado. E Caim, então, o que ele faz, irmãos, em seguida? Ele mata o irmão que deu a oferta aceitável para Deus. Então, eu queria que vocês guardassem isso, tá? O que Caim está fazendo no final das contas? Caim, ele é um dos homens da Bíblia, muitos vão aparecer na Bíblia, há diversos exemplos na Bíblia, mas eu tomo agora o Caim, que este homem, ele está tentando responder essas questões, não pela revelação de Deus, mas pelo seu próprio pensamento. Eu falei de manhã que tudo se resume, todas essas questões essenciais se resumem em Deus. Quando eu penso assim, eu fui criado ou eu sou um acidente? Essa é a grande questão que vai fazer eu pensar nas outras. Porque, vejam só, quero agora meditar com vocês aqui nesse aspecto. Quando eu falo assim, quando eu faço essa pergunta essencial, eu fui criado ou não? Ou eu sou um acidente? Aí eu vou poder tratar das outras questões. Essa é a questão mais importante. Eu vou poder tratar da questão para que eu existo? Qual o sentido da vida? Porque quando eu penso, se eu fui criado por um Deus, então, e que este Deus, ele me criou para um propósito. Qual o sentido da vida? Qual o propósito da vida? Ora, é o que Deus me deu. Quando eu trato disso, aí eu vou poder olhar para as outras questões. Mas deixe-me ficar aqui por enquanto, irmãos. Observe bem agora. Que o que Caim está fazendo é o seguinte: Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a dele. O que Caim faz? Caim se ira com Deus. Caim fica aborrecido, seu semblante cai. Portanto, observe bem, é sempre uma questão teológica, é sempre uma questão que diz respeito a Deus. A partir dali, Caim vai olhar para o mundo, para a vida. Ele já estava fazendo isso, na verdade, porque ele nega a Deus sempre, mas a partir daqui, especialmente isso vai se manifestar, ele vai olhar para o mundo, para a vida e responder essas questões longe de Deus. Longe de Deus. Olhem só que Deus diz para ele no versículo 7, observe: se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem,
o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então Deus está alertando aqui Caim, mas ele mais uma vez ele não obedece, e ele, em vez disso vai e mata Abel. Deus diz no versículo 10 agora, depois que ele mata Abel, e disse: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito és tu desde a terra. Ou seja, ele tinha feito uma injustiça e o sangue clamava por justiça. O que é isso? Toda atitude de Caim, ele não está ouvindo Deus. Ele não está ouvindo Deus. Mas isso tudo, irmão, já começa com o culto. Por quê? Lá no início, quando ele vai oferecer a oferta, o Abel, versículo 2, oferece das ovelhas, e Caim oferece, versículo 3, do fruto da terra. Então, existe uma questão aqui, que com certeza está posta aqui diante de nós, e que vai aparecer por toda a Escritura. Deus aceita uma oferta de sangue, mas Deus não aceita uma oferta de fruto. O sangue está por toda a Escritura. Quem primeiro derramou sangue foi o próprio Deus, quando ele mata o animal e ele cobre Adão e Eva. O sangue está por todo o Antigo Testamento. Sangue, morte, muito sangue, muita morte. E Deus não aceita um louvor, uma adoração sem o aspecto do sangue. Nós sabemos para onde aponta, né? Para Cristo, para a cruz. Então, Caim o tempo todo, irmãos, ele não está ouvindo Deus. O livro de Hebreus e o livro de 1 João vão falar de Caim e vão mostrar que Caim era filho do diabo, que Caim era incrédulo. Por exemplo, você pega Hebreus capítulo 11, aquela lá é a galeria dos heróis da fé, dos homens que creram em Deus e creram na sua palavra. Mas Caim não era crente. Caim não cria na palavra de Deus. Caim é o homem típico deste mundo. Caim é um típico filho de Adão. Isto é, ele não crê na palavra de Deus, e ele não confia no que Deus diz, e ele cria o mundo para si. Quando Caim é rejeitado, o que ele faz em seguida, meus irmãos? Versículo 15, vamos ler? Versículo 15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, ao lado oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. A primeira vez que aparece uma cidade na Bíblia é uma cidade de Caim. Caim faz uma cidade, ele produz um reino, ele produz uma comunidade, ele levanta uma cidade e ele tem filhos. Vamos ver aqui o versículo 18. Enoque foi o filho dele, né? E a Enoque nasceu Irade, e a Irade gerou Meujael gerou Metusael gerou Lameque. Tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada, o nome da outra era Zilá. Ada deu a luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. O nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu a luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá: ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Essa é a cidade de Caim. O que nós observamos aqui em primeiro lugar, meus irmãos? Para responder essa pergunta, deixe-me ler os 2 últimos versículos desse capítulo. Vamos ler, que diz assim: tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Olha o finalzinho do capítulo.
Então se começou a invocar o nome do Senhor. Nós temos aqui duas famílias. Abel era crente. Abel ouvia a palavra de Deus. Caim não ouvia, nunca ouviu. E quando ele foi expulso da presença de Deus, ele construiu uma cidade que os descendentes dele também não ouviam a palavra de Deus. Você nota aqui uma ausência. Eles habitam em tendas e têm gado. Eles tocam harpa e órgão. Eles são mestres em obras de ferro e cobre. Eles são homens talentosos. Eles são homens que trabalham, que produzem, que comem, que bebem, que vivem nessa vida. Mas em nenhum momento eles mencionam Deus. Em nenhum momento eles invocam a Deus. Em nenhum momento eles adoram a Deus. O que está aqui presente na família de Caim? O que aparece aqui é interessante, vamos colocar assim. O que se destaca aqui na família de Caim é a ausência do nome de Deus. Não existe Deus, não há fé em Deus, não há busca de Deus, não há invocação a Deus, não há a menção ao nome de Deus. Mas é na outra família, a família de Sete, o outro filho que nasceu depois que Caim matou Abel, que se começou a invocar o nome do Senhor. Irmãos amados, o que é isso? O que é a família de Caim? A família de Caim é uma família típica da humanidade. A cidade de Caim é típica da humanidade. Vai aparecer outra cidade depois, lá no capítulo 11, que é 10, 11, tudo que vai acontecer ali depois do dilúvio, que é Babel, ou Babilônia. O que é Babel? O que é Babilônia? O que é essa cidade de Caim? É o que é típico da humanidade. A humanidade, ela não crê na palavra de Deus e ela não invoca a Deus. Como é que a humanidade responde às grandes questões da vida? A humanidade responde de maneira louca, porque em essência a humanidade está dizendo assim. Preste agora bem atenção no que eu vou falar. Isso acontece aqui na família de Caim. Primeiro, quem me criou? Qual o sentido da vida? Bom, as pessoas não vão dessa cidade aqui, não pensam no Criador, não se importam com isso. De uma maneira muito estúpida, irracional e louca, eles vivem para si mesmos. Tocam, criam animais, tocam música, produzem música, criam animais, fazem instrumentos de trabalho, cobre, ferro, e é só isso. Eles vivem como se fossem criaturas, como se eles dependessem, tivessem sido criados e vivessem por si mesmos, e ponto. E tudo que fazem é para eles, para o benefício deles, para o bem deles, para eles somente. É isso que está nessa família. E eles não pensam, irmãos, em mais nada. Eles não pensam no sentido da vida. Eles não pensam no que vem depois da morte. Eles não se importam com essas coisas. Eles não procuram ouvir a palavra de Deus, o que Deus disse desde Adão, o pai de Caim, né? Eles não observam isso, eles não querem saber disso. Eles vivem como se Deus não existisse. Então, eles acham que a felicidade está no gado, a felicidade está na harpa e no órgão, a felicidade está, meus irmãos, na obra de cobre e ferro. Cada homem é egocêntrico e vive para si, e isso nós vemos em Lameque, que Lameque diz no versículo 23, não é? Ele diz assim: disse Lameque às suas mulheres: ouvi a minha voz, mulheres de Lameque, escutei
as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Ai daquele que me ferir e que me pisar, eu mato. Então é um egocentrismo extremado, horrível, e de maneira que cada um se sente Deus e fere o próximo. Então essa é a humanidade, irmãos. Ela acha que vai ser feliz assim. Ela acha que precisa só dos seus próprios poderes humanos, da sua força humana, e que vai encontrar felicidade, repito, no gado, na música e nas obras de cobre e ferro, e que só isso necessita. E isso, então, eles pensam, vai satisfazer. Mas no meio de tudo isso está a família de Sete, e o filho dele, Enos, começa a invocar o nome do Senhor. Ele começa a ouvir a palavra de Deus e adorar a Deus. Agora, deixa eu lhes falar uma coisa aqui. Como é que a humanidade tem vivido ao longo das eras? Ela tem vivido como uma família de Caim. Os homens, eles têm pensado assim, bom, existe um Criador? O que eu penso sobre isso? Bom, pode ser que eles tenham alguma fé, pode ser que eles professem alguma fé. Existem muitas religiões, existem muitos, vamos dizer assim, mitos de criação, vamos colocar assim. Pode ser que eles expressem alguma crença de que o mundo começou dessa, daquela forma e assim por diante, e eles também. Mas no final da conta, sejam esses que apresentam alguma história da criação, ou sejam aqueles que nós temos visto muito no mundo moderno, que explica a origem de todas as coisas como assim, um conjunto de forças cegas que deu origem a tudo, e que no final das contas não tem um Criador, mas tudo surgiu cegamente, foi um acidente. Eles estão dizendo, na verdade, que o que importa, seja de uma forma, criando mitos de criação, seja negando alguma criação por uma mente e dizendo que tudo foi um acidente, seja dessa forma ou daquelas, quando você olha para os mitos de criação, para os seus deuses, para as suas crenças religiosas, você vai ver que todas essas crenças religiosas vai cumprir aquilo que, por exemplo, os salmos dizem, os profetas dizem. Os deuses são obras de quem, irmãos? Dos homens. É o homem criando Deus. Sabe, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. E o homem, depois de Adão, ele cria Deus à sua imagem, à sua semelhança. Então Deus tem que se adequar a mim, porque na verdade eu sou Deus, eu sou autônomo. E aqueles que negam uma criação por uma mente e que acham tudo por acidente, eles também estão com essa crença, eles estão dizendo assim, olha, não há um Criador, portanto pouco importa isso, né? No final, tanto os que criam deuses como os que negam qualquer criação, eles estão dizendo o seguinte, olha, Deus não importa, o que importa é o que eu quero. Então se eu quero criar um Deus, ou se eu quero negar qualquer criação inteligente, eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo que o que importa sou eu sou Deus. E o mal no mundo? E as coisas ruins que acontecem no mundo? E a violência, a maldade, a morte, tudo isso? O que eu vou fazer com isso? Como eu vou tratar isso? Eu vou ter gado. Eu vou tocar a música. Eu vou fazer instrumentos com ferro e com cobre. Eu vou procurar loucamente a felicidade em mim mesmo e nas minhas ações, nas minhas obras, nas minhas riquezas e no que eu produzi. Eu vou me afundar nisso, eu vou me dedicar às minhas buscas de acordo com o meu coração. Eu vou idolatrar essas coisas e eu então, ou eu faço aquilo que eu disse para vocês, ou eu crio falsas soluções dizendo assim, olha, o mal no mundo vai ser vencido por essas soluções, ou simplesmente eu não me importo com o mal no mundo, eu quero ser feliz
Eu quero fazer essas coisas achando que eu vou ser feliz. É a busca pela felicidade. Quanto à morte, e quanto ao que vem depois da morte? Bom, aí não se tem menção aqui da morte, não há preocupação com a morte ou do que vem depois da morte na família de Caim, porque no final das contas os homens também não se preocupam com isso verdadeiramente. Eles querem viver a vida, é por isso que eles têm tanto pavor da morte. Ou eles criam também mitos que vão explicar o que vem depois da morte, de acordo com seus deuses, com seu coração, ou eles simplesmente dizem: acaba tudo, não importa. Enfim, meus irmãos, é isso que os homens fazem, é isso que os homens se dedicam. Nós vivemos numa sociedade hoje, uma sociedade do século XXI, secularizada, né? Onde nós temos já a ciência moderna e tantas coisas, o conhecimento se multiplicou. Nós somos uma geração que temos facilidades que nunca os homens imaginavam, irmãos. Nós temos remédios, vacinas, tecnologias, nós temos a internet. Tudo isso, irmãos, vivemos numa sociedade que ela entende o seguinte: cada vez mais, o homem pode fazer as coisas. O homem deve buscar a felicidade em si mesmo, a satisfação em si mesmo, e deve procurar vencer as suas maldades e as suas dificuldades por si mesmo. A sociedade moderna, ainda que ela tenha a sua peculiaridade, nós temos a ciência moderna, a tecnologia moderna, mas é a mesma coisa aqui, irmãos. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso. É a mesma coisa da família de Caim. Os homens, eles estão pensando assim, por exemplo, dá um exemplo para vocês: como nós podemos resolver o problema da pobreza, da guerra, do mal no mundo? Os homens, eles vêm com as suas esperanças e alguma coisa que eles podem fazer. Ou então, eles fazem aquilo outro que eu estou falando desde a manhã. Ou eles dizem assim: isso não importa, vamos viver a vida, porque daqui a pouco a gente vai morrer mesmo. Mas na sociedade moderna, as pessoas não querem ouvir Deus. Elas não querem ouvir Deus. Então, eu queria, irmãos, nosso tempo está passando, mas eu queria, na última parte agora da nossa mensagem, eu queria mostrar para vocês, em poucas palavras, o que a Bíblia diz, e comparar o que normalmente os homens fazem com o que a Bíblia diz, para vocês observarem isso e observarem como nós precisamos dessa mensagem. Bom, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz sobre qual o sentido da minha vida, para que eu existo. Vamos olhar as Escrituras, 1 Coríntios, capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 31. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos ler de novo? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos ver um outro versículo que está em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 21. Romanos capítulo 1, versículo 21. Diz assim:
Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes em seu discurso desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu. Eu não quero pensar muito agora para a segunda parte, mas para isso que Paulo diz, que é uma coisa que ele quer dizer assim, isso é justo, isso é óbvio, isso deveria ter sido feito, e os homens não fizeram. Eles conheceram a Deus. A partir do momento que eles conheceram a Deus, o que eles têm que fazer? Glorificar a Deus como Deus e dar graças a Deus. É isso que os homens têm que fazer. Então veja, quer comais, quer bebais, quer faças qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vamos ver outro versículo? Lá na criação do homem, bem na criação, Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ele está dizendo que Deus, a Bíblia está dizendo que Deus fez o homem para expressar a imagem e a semelhança de Deus. Que coisa gloriosa! E que o homem, segundo Paulo, deve glorificar Deus como Deus. E segundo Paulo também, quer coma, quer beba ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, ela diz que o sentido da minha vida, que o propósito da minha vida é glorificar a Deus, é expressar, porque Ele já me criou essa marca, é expressar a imagem e semelhança deste Deus. E ela diz, no primeiro versículo da Bíblia, bora ler o primeiro versículo. Ah, pastor, já sei decorado, mas vamos ler, né? Porque o primeiro versículo, ela diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, ela está dizendo para nós o seguinte: olha, Deus é o nosso Criador, mas não somente o nosso Criador, que diz lá em Gênesis, no versículo 26, que eu acabei de ler com vocês agora, né? Mas ela diz, Deus é o Criador de tudo. Deus criou os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. Deus é o Criador. E Ele criou o homem para ser a imagem dele. Portanto, esse homem, ele deve a Deus. Ele foi criado para Deus, para expressar a sua imagem, para glorificar o seu nome. Esse é o sentido da vida. Esse é o sentido da vida. Lá no capítulo, não vou pedir para vocês lerem agora, mas nós estamos estudando todos os domingos de manhã, estamos pausados agora, vamos voltar em fevereiro, nós estamos estudando os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão no capítulo 20 de Êxodo e o capítulo 5 de Deuteronômio, lembra? Pois bem, irmãos, como o Senhor Jesus resumiu os 10 mandamentos? Vamos olhar agora Marcos, capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo. Marcos, capítulo 12. E veja o que a Sagrada Escritura diz em Marcos, capítulo 12, versículo 28. Marcos, capítulo 12, versículo 28. A Escritura diz assim: E aproximando-se um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aí Jesus, se você tem uma Bíblia aí que tem a referenciazinha do lado, você vai ver que está Deuteronômio 6, né? Aí Jesus cita Deuteronômio. O homem, o escriba, o sábio da época, pergunta: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Aí Jesus diz, versículo 29, e Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, está dizendo, Ele é Javé, Ele é Deus, e portanto
Amarás o Senhor, pois ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, que é o primeiro mandamento. Então o que a Bíblia diz, meus queridos irmãos? A Bíblia diz que Deus me criou para que eu viva para a sua glória, para que eu expresse a sua imagem. Quando é que eu faço isso? Jesus resumiu os 4 primeiros mandamentos que está na primeira tábua da lei. Vocês lembram dos mandamentos, meus irmãos? Não adorar outros deuses, não fazer imagem de escultura, não usar o nome de Deus em vão, guardar o dia do Senhor. Lembra dos 4 primeiros mandamentos? Jesus resume esses 4 primeiros mandamentos dizendo assim, citando Deuteronômio: amarás o Senhor teu Deus com o teu coração, com a tua alma, com o teu entendimento, com todas as tuas forças. Ou seja, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu ser. Então, o que a Bíblia ensina? Que Deus me criou para... Eu quero que os irmãos guardem isso, tá bom? Deus me criou para amar. Deus me criou para amá-lo. Deus me criou para amar a Deus. Amor. Deus me criou para amar. E aí, os 10 mandamentos são 10. Tem os 4 diretamente para Deus, mas tem os 6 que são para o nosso semelhante, para os outros homens e mulheres, para aqueles também que foram criados à imagem e semelhança de Deus, os nossos próximos. Quem é o nosso próximo? Aquele que está mais próximo da gente. Aquelas pessoas que nós temos contato. E aí ele fala, ele resume os 10 mandamentos. E o resume a primeira tábua em amar a Deus com todo o ser. Mas ele resume a segunda tábua da lei, no versículo 31. Vamos ler? E o segundo semelhante a este é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Oh, meus irmãos. E aí o apóstolo Paulo vai falar, convido também vocês a esses estudos, irmãos, vai ficar lendo vários versículos, tá? O apóstolo Paulo diz lá agora em Romanos, bora ler? Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Olha o que Paulo diz, irmãos. Ele diz assim: versículo 8: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros, o que, irmãos? Cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Paulo está citando a segunda tábua, dizendo assim: ei, Jesus não resumiu a segunda tábua em amar ao próximo como a si mesmo? Então ele está dizendo a mesma coisa. Quando eu não adultero, eu estou amando o meu próximo. Quando eu não mato, eu estou amando o meu próximo. Quando eu não furto, eu estou amando o meu próximo. Quando eu não dou falso testemunho, eu estou amando o meu próximo. E quando eu estou amando, eu estou fazendo o bem para o meu próximo. Eu não estou fazendo mal para o meu próximo. Então, para que eu fui criado? Para amar. Irmãos, para amar. E eu quero avançar um pouquinho mais. Porque este amor, ele inclui, evidentemente, especialmente os outros homens e mulheres, mas ele envolve toda a criação. Vamos voltar para Gênesis, porque lá em Gênesis, no capítulo 2, o Gênesis diz assim, irmãos: ele diz, versículo 15, 2,15:
tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. As árvores, os frutos, os animais. Lembra o que Deus diz no versículo 19? Havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, da terra todo animal do campo, toda ave dos céus, trouxe Adão para ver como este chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Adão nomeou os animais. O que é isso, irmãos? Toda a boa criação de Deus, flores, frutos, árvores, tudo, animais, e aí nós podemos incluir, por consequência, tudo isso, todo esse ecossistema, né? Toda essa natureza riquíssima é criação de Deus, e Deus nos colocou neste mundo para cuidar dela, para, ou na linguagem aqui da nossa tradução, lavrar e guardar, para cuidar dos animais, para fazer o bem também a toda a criação. Então, meu tempo está acabando, meus irmãos. Eu vou só falar mais um pouquinho e a gente para, tá bom? Mas semana que vem nós vamos continuar. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: é que este Deus nos criou para amá-lo, e a partir do momento que eu o amo, eu vivo para a sua glória. E quando eu amo ao próximo como a mim mesmo. Eu devo amar a mim mesmo. Não é errado amar a si mesmo. Eu já falei isso aqui numa aula da escola dominical, sobre os 10 mandamentos, citando esse versículo lá de de Marcos 12. Quando eu amo a Deus e amo ao próximo como a mim mesmo, eu estou agindo certo nesse amor a mim mesmo. Não é errado amar a si mesmo, quando o amor a si mesmo está vinculado a amar a Deus e amar o próximo. Quando eu amo a Deus, eu amo o próximo. Quando eu amo a Deus, eu amo a criação de Deus. Deus me colocou neste mundo para amar ao Senhor, para amar o meu próximo, para cuidar de tudo aquilo que Ele criou, para fazer o bem, para ser seu representante, para viver para a sua glória. Então, quando eu como, lembra de Coríntios? Quando eu como, é para a glória dele, eu como com amor. Quando eu bebo, é para a glória dele, eu bebo com amor. Quando eu lido com toda a criação, é para a glória dele, com amor. Mas quando eu lido com o meu próximo, o meu semelhante,